Sérgio, são cartas levadas por humildes carteiros, mas que muito bem fazem aos que as recebem. O irmão não é um computador da era do novo milênio, levando e-mails usando a internet. Não, o irmão é um humilde carteiro, batendo de porta em porta, desde o lar humilde até os belos palacetes, levando uma mensagem de amor. Que seria dos lares pobres que não possuem computador, se não fossem os carteiros? Luiz Sérgio. Eu, que estava triste, não pude deixar de sorrir com irmã Celina. E ela tem razão. Não escrevemos belos livros para os que tudo sabem, escrevemos-los para os que desejam conhecer um pouco do mundo onde vivemos. Irmã, será que um dia vamos passar e-mail, fax, etc. e tal? Vamos falar como Jacó. Luiz Sérgio, não procure ser um computador mal operado. Deseje, sim, ser um bom carteiro, entregando a correspondência aos corações humildes. Abracei irmã Celina e dali saí, ainda olhando para trás, e com surpresa vi um painel acender-se com luzes brilhantes, mostrando o mesmo trecho de Isaías que havia visto anteriormente, capítulo 33. Os teus olhos contemplarão o rei em sua formosura, eles verão a terra em toda a extensão. Teu coração se lembrará daquilo que temia. Onde está o que contava? Onde está o que pesava? Onde está o que contava as torres? Já não verás o povo arrogante, o povo de linguagem incompreensível, de língua ridícula, sem sentido. Olhando aquele painel, orei por todos os pregadores arrogantes, de linguagem incompreensível, de língua ridícula, sem sentido, e agradeci por ser como sou. Obrigado, Senhor, pelos bons instrutores que tanto me vêm ensinando no mundo espiritual. Celina, que ainda me observava, sorriu. Luiz Sérgio, siga em frente e ore sempre. Jamais se esqueça de que o Cristo ama a inocência e recorde sempre este trecho de Isaías capítulo 57. Mas os ímpios se parecem com o mar agitado que não pode sossegar, e cujas águas revolvem em lama e lodo. Irmã, quando elaborávamos o livro Chama Eterna, ficamos deslumbrados com os estudos bíblicos e colocamos aquele trecho sobre o cordão de prata. Hoje, vários espíritas o comentam. A Bíblia fala conosco, só precisamos estudá-la para ver como é reveladora, principalmente se entrelaçarmos a Bíblia com as obras básicas da codificação. Luiz Sérgio, a doutrina não pode fugir de dada, tudo tem de analisar, pois na Bíblia estão contidas as revelações que confirmam tudo o que nos é ensinado na doutrina espírita. Elas são benéficas para o homem encarnado, pois o colocam à frente do mundo físico e do mundo dos desencarnados. Já é tempo de os encarnados pararem para indagar, que é a morte? Que é a vida após a morte? Mas eles fogem, sem querer pensar, achando mais prudente viver intensamente enquanto se encontram no corpo físico. Se parassem para pensar, não cometeriam tantas injustiças. Acreditamos mesmo, Luiz, que a doutrina espírita deveria ser ensinada nas escolas. As crianças precisam aprender que todos os seres morrem, isto é, devolvem um dia o corpo material à terra, de onde foram tirados. Mas o homem é criado para a vida física, como se jamais viesse a adoecer e desencarnar. Se isso fosse tratado naturalmente, o homem não temeria tanto a morte, mas criou-se a lenda de que quem morre acaba, ou se não acaba vai para o inferno, o purgatório ou o céu. Outros julgam que ficarão dormindo, longe do progresso do planeta, ainda outros, que irão sofrer nos umbrais. Enfim, como o encarnado pode encarar normalmente o desencarne, se só lhe passa um pavor, que ele vai deixar tudo que é bom e belo para viajar de camisolão, ser queimado, judiado e que apenas sofrimentos o aguardam. Então, a irmã acha que as escolas tinham de ensinar o que é a morte. Sim, Luiz. Os seguidores do Cristo, não importa que religião professem, têm por dever elucidar o homem sobre o que o espera quando terminar seu tempo no corpo físico. Mas somente os espíritas é que estudam isso. Luiz.
Nem os espíritas estão estudando a morte. Conhecemos vários deles que têm pavor de morrer. E sabe por quê? Porque ouviram palestras que só falavam das zonas de sofrimento, que só falavam de castigo. E não é assim. Deus é bondade. Existem, sim, as zonas de sofrimento, mas até nelas o Cristo está presente. Irmã Celina, quantos espíritos mandaram, através de médiuns, mensagens falando quanto estavam felizes aqui no mundo espiritual, e eles nem eram tão bonzinhos quando encarnados. Por que não passaram pelo umbral? Quase toda a população do planeta está comprometida com seu pretérito e encontra-se no plano físico pagando suas promissórias. Queira Deus todos consigam quitá-las. Porém, padre, pastor, orador espírita, ninguém tem o direito de usar a palavra para amedrontar, porque está provado que ninguém toma-se bom debaixo de chicotadas. E não existe chicote mais dolorido do que o do medo. O que nos preocupa bastante, Luiz Sérgio, é o modo de assustar os encarnados, disseminando inverdades. O mundo espiritual não é um hospital de loucos nem um vale de fantasmas. O mundo espiritual é lindo, igual ao plano físico, só que melhorado, muito melhor cuidado. Irmã Celina, procuramos passar através dos nossos livros as belezas das colônias espirituais, mas até por isso já fomos criticados. Luiz, os espíritas precisam se unir, porque enquanto brigam entre si as outras crenças vão aumentando e a doutrina, que veio ao plano físico para levantar o véu do mistério da morte, não cumprirá sua meta, por causa dos maus espíritas. O espírita só pode ser diferente dos outros nas atitudes, porque já foi apresentado a Deus, ele o conhece, sabe o quanto o Pai é bondoso. No mais, ao falar cavernoso, falar somente em umbral, castigo, espíritos, mediunidade, tanto em casa, quanto no trabalho, e não possuir uma conduta digna, mais mal do que bem estará fazendo a doutrina. É difícil escrever isso tudo para os espíritas, irmã Celina. Muitos ficam até zangados, pois se julgam os donos do espiritismo. Luiz, as casas espíritas precisam urgentemente educar seus médiuns, pois muitos ainda as buscam para desenvolver a mediunidade e o fazem por julgar que em todos os seus conflitos familiares a culpa é dos espíritos. E depois, a doutrina é muito mais do que muitos julgam, ela é a grande revelação de Deus, o último chamado para o festim de bodas narrado no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto,
muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Porque, irmã Celina, o festim de bodas é o último chamado. Deus está tentando preparar o homem para lhe presentear com a terra prometida, mas a arrogância, a sede de poder e a ganância vêm dele fazendo um prisioneiro de suas fraquezas e, surdo, não ouve as vozes dos encarregados de chamá-lo. Querendo festejar as bodas de seu filho, Deus despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Quem são eles? Os primeiros homens que ouviram o Decálogo, que presenciaram a leitura das tábuas da lei, os servos do Senhor, os primeiros profetas, entre eles o precursor do Cristo, Moisés. Estes, porém, recusaram ir. Quem se recusou? Aqueles que, mesmo presenciando os fatos memoráveis narrados na Bíblia, permaneceram indiferentes. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uns para suas casas de campo, outros para seus negócios. Aqui, o rei, que é Deus, enviou seu filho Jesus, que veio até o plano físico fazer o convite para as bodas. Mandei matar os meus bois, quis dizer Deus, vou mandar em holocausto o meu filho muito amado, Jesus. Tudo está pronto, diz Deus. Agora havia sido muito mais difícil. A terra havia sofrido uma transformação para receber o seu governador. Eles, porém, nem se incomodaram. Lá se foram, uns para sua casa de campo, outros para seus negócios. O que mais acontecia na Palestina na época do Cristo era a ganância, a luta pelo poder. O sinédrio nadava em ouro e Jesus falava de caridade, era humilde, contrastando com a riqueza da época. Por isso é bem frisado, uns para sua casa de campo e os palácios, outros, para seus negócios, a fortuna, o poder, o conforto. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Os cristãos foram trucidados, os apóstolos tiveram morte violenta. Sabendo disso, o rei tomou-se de cólera e mandou contra eles exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Quantas dores ocorreram depois da crucificação do Cristo! A humanidade vem sofrendo cataclismos, desencarnes coletivos, guerras, tantos fatos tristes vêm ocorrendo depois da era messiânica de Jesus. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Percebemos que até aqui os convidados eram especiais. Uns viram Moisés e as tábuas da lei, escritas pelo alto. Outros haviam conversado com o governador do planeta, Jesus Cristo. E agora Deus disse: ide, chamai para as bodas quantos encontrardes. Os servos então saíram à rua e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Estes, Luiz Sérgio, são todos aqueles que hoje falam em nome do Cristo, e o último chamado foi o Espiritismo, a doutrina espírita. Nela, encontram-se bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas, que se puseram à mesa. A mesa são os lugares de oração, as igrejas, os templos, as casas espíritas, mas estas últimas é que recebem diretamente o chamado de Deus, porque é a doutrina que nos apresenta um Deus bom e justo, e na doutrina que o homem se defronta com seu passado de erros, e na doutrina que aprendemos que o único caminho que nos leva a Deus é a caridade e que cada ser tem de lutar para ser bom. O Espiritismo já operava na época de Moisés, com os fenômenos mediúnicos dos grandes profetas, que eram obedientes às leis morais. Em cada passagem bíblica, encontramos as advertências para a melhoria do homem e nada melhor do que doutrina para alertar hoje o homem sobre a reforma íntima. Portanto, os homens bons e maus,
Não importa a que igreja pertençam, todos foram chamados. Porém, os espíritas muito mais serão cobrados, porque a doutrina é a última revelação, é o Consolador prometido por Jesus, sendo a responsabilidade do espírita muito maior, porque já matou a morte e sabe que existe um mundo espiritual. O espírita conhece a problemática das vidas sucessivas. Logo, dele muito será cobrado. Entrou, em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não estava com a túnica nupcial, disse: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Esta passagem lembra-nos também a última ceia, quando, entre os 12 apóstolos, estava o traidor Judas. Na mesa das bodas, Deus também encontra um traidor, o que ouviu a palavra, mas não acreditou nela. Sabemos que a veste nupcial refere-se ao perispírito e que só participará da festa das bodas quem estiver bem vestido, limpo, translúcido. O homem com a veste suja de imperfeições não pode participar de um momento tão sublime para Deus e seu Filho Jesus. Esta passagem também nos mostra que será uma minoria que não estará em condição de participar do banquete divino. Prosseguiu o Senhor. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aqui aprendemos que o que não estiver com a veste nupcial será deportado para outro planeta, inferior à Terra, e esta receberá a coroa da regeneração e o Cristo de Deus, em momento tão esperado por ele, receberá das mãos de Deus a terra prometida, o planeta regenerado. Que júbilo para Deus e para Jesus a vitória! Ele, o governador da terra, terá a felicidade de juntar-se ao rebanho, porém, sem aqueles que foram lançados às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Porque pranto e ranger de dentes desde que o mundo é mundo o homem vem recebendo alertas do alto e nada faz por sua própria melhoria. Quando se vir longe da terra regenerada, sentirá remorsos e tristeza por não ter lutado para se tomar melhor. E, terminando, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Em Provérbios capítulo 2, encontramos: porque os retos habitarão a terra e os honrados permanecerão nela, porém os malvados serão expulsos da terra, e dela serão varridos os pérfidos. Note, Luís, que na parábola está: lançai-o nas trevas exteriores. No Salmo 15, para os santos que estão sobre a terra, faz brilhar todo o meu afeto. E no Salmo 37, os malfeitores serão exterminados, e os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ainda um pouco, e não existirá o ímpio, examinarás o seu lugar, já não estará ali. Mas os humildes possuirão a terra e desfrutarão de abundante paz. Irmã Celina, como é linda a parábola das bodas. Então, esse é o momento sublime da separação do joio e do trigo. Sim, é o momento em que nosso Jesus, como governador da terra, estará recebendo o louro da vitória, a transformação da humanidade. Os bons aqui ficarão e os maus serão jogados nas trevas exteriores. Todos os dias, em todas as nossas existências, foi-nos revelado, em família, nas escolas, no trabalho, na sociedade, que temos de nos tornar bons, que os maus poluem o planeta, e se nós nada fizermos pela própria melhoria, teremos de pagar, principalmente se formos espíritas. Essa é a causa da grande preocupação da espiritualidade. Cada casa espírita tem de educar um homem, desde a criança, o adolescente, o jovem e o adulto. Sem essa educação a doutrina perde sua finalidade. Pena que muitos ainda julguem que o espiritismo existe somente para prestar ajuda aos espíritos sofredores. Puro engano. O espiritismo ajuda os espíritos sofredores, porém os que mais precisam de ajuda são os enganados. E como trabalhadora do departamento da psicografia, assustam-nos os absurdos que vêm ocorrendo nas fileiras espiritistas. Basta alguém se julgar médium, para logo estar psicografando mensagens de desencanados onde supostos espíritos elevados, levando ao descrédito a doutrina.
Como vimos na parábola, Deus transmitiu a Moisés o chamado, depois, chamou a todos por intermédio do Cristo. Entretanto, Deus continua mandando os convites para as bodas de seu Filho. Porém, a doutrina não pode ficar perdida em mãos maculadas pela vaidade. Ela é muito mais do que muitos espíritas imaginam. Ela é o grande hospital de cirurgia plástica que deve embelezar um homem. Não sabia o quanto a irmã conhece do Evangelho. Luiz, somos uma serva do Cristo. Sabe, irmã Celina, ficamos muito tristes com a falta de estudo em algumas casas espíritas. Todos deveriam estudar mais e viver mais ainda a doutrina. Só assim compreenderiam quão importante ela é em nossas vidas. Bem, Luiz, que Deus o abençoe. Seus amigos estão chegando. Irmã Celina, a irmã de Francisca Teresa, com seu belo e majestoso porte, fez reverência e retirou-se. Oi, mocinho, por onde se perdeu? Perguntou Lilian. Lilian, não me perdi. Voei ao céu e deparei com 2 anjos de bondade. Tem razão, Luiz. 2 espíritos dignos trabalhadores do Cristo. Mas agora teremos de ir ao inferno. Não, não me diga. Depois de falar com espíritos tão queridos, vamos cair no abismo. Sim, amigo, vamos para um dos mais tenebrosos lugares de sofrimento. Porém antes vamos fazer nossa preparação no Monte das Esperanças. E para lá nos dirigimos. Era um monte de gramas bem verdinhas e muitas flores do campo. Ali ficamos sentados, orando a Deus pelo mundo que nos abriga. Depois, nos dirigimos a um departamento da universidade onde são preparados aqueles que terão de realizar tarefas mais árduas, ou melhor, em local de difícil acesso. Ali permanecemos por 2 dias. Quando já estávamos preparados, seguimos caminho e logo fui ficando curioso. Lilian tinha nos dito que iríamos até um terrível lugar e havíamos pensado em um dos umbrais, porém estava notando que adentrávamos um plano bem melhor daquele no qual vivíamos. O ar era mais puro, um néctar dos deuses. Sentíamos-nos flutuar. Aproximei-me de Lário e perguntei: estamos indo a Vênus, a Júpiter ou a Lua? Ele, sorrindo, respondeu: não, estamos indo até o Chupão. Que Lário, ao Chupão, o planeta amigo, que espera aos bonzinhos. Sim, Luiz Sérgio, é para lá que estamos indo. Confesso que senti como se tivesse levado um soco no estômago. Voltei para perto de Lilian e perguntei: você sabe para onde vamos? Ela, inocentemente, respondeu: não, mas pelos preparativos da viagem, devemos ir para um lugar de difícil acesso. Difícil até que não, pois a cada dia há pessoas lutando para tirar o visto de entrada nele. Não compreendi, Luiz, o que você quer dizer. Esqueça, querida. E assim fomos chegando àquele plano, onde pudemos perceber tratar-se de uma universidade planetária, onde astrônomos desencarnados se reuniam para estudar o estado em que se encontra o globo terrestre e a violência do homem para com ele. O lugar era de uma beleza inimaginável e seus departamentos científicos possuíam moderníssimos equipamentos. Zenon, que nos guiava, ia nos mostrando o trabalho daqueles cientistas que têm a incumbência de zelar pelo planeta Terra, e logo estávamos diante de inúmeros astrônomos, que se encontravam à frente dos mais sofisticados telescópios. Gostaria de saber reproduzir o lugar para você, leitor. Era mais ou menos assim. Avistávamos muitos planetas, fora do sistema solar, que orbitam em torno de estrelas semelhantes ao nosso Sol, mas em diferentes e distantes constelações. Nem todos os planetas têm padrão de massa e tamanho iguais aos de alguns planetas conhecidos. Acreditamos que vai demorar muito até que os astrônomos do mundo físico os descubram. Observando aqueles astros, sentimos um amor imenso pelo nosso planeta Terra e, com os olhos marejados de lágrimas, escutamos nosso Cicerone dizer: aquele planeta, ali à direita, é uma maquete do que será o planeta Terra quando passar para um novo estágio. Todos nos emocionamos.
Era deslumbrante a luz que envolvia a atmosfera da Terra. Logo, vários planetas foram mostrados, desconhecidos dos astrônomos do plano físico. Alguns deles orbitam a 355 milhões de quilômetros de seu respectivo Sol. Muitos desses planetas extrasolares estão a uma distância exata de suas estrelas, o que significa uma temperatura agradável, e suas luas sólidas embalam o planeta numa carícia amorosa. Nisso, nossos olhos divisaram alguns planetas bem maiores que a Terra. Para que pudéssemos apreciá-los melhor, tivemos de usar telescópios diferentes. Creio que nem podemos chamá-los de telescópios, tamanha sua potência. Josué indagou-nos: como podemos negar Deus? Que o homem tem o poder de criar o universo. Como é bom saber que tudo isso pertence a nós, pois somos filhos dele. E fiz um gesto como se estivesse abraçando o universo. Os outros apenas oraram em silêncio e, junto àqueles espíritos cientistas, fomos sendo elucidados sobre os planetas. Nossos olhos vislumbraram um satélite, coberto de gelo. Segundo os cientistas, era um dos corpos do sistema solar que abriga uma forma de vida parecida com a existente na Terra. A camada de gelo foi se transformando em um vasto oceano. E aquele astro à nossa frente descortinava sua forma de vida. Vida esta muito, mas muito mais elevada do que do nosso planeta. E assim, os astrônomos iam nos mostrando os planetas, principalmente os extrasolares. Conforme já disse, eles orbitam em torno de estrelas semelhantes ao nosso Sol, em várias e diferentes constelações. Os planetas que estávamos vendo eram muitas, mas muitas vezes maiores do que a Terra. Era muito lindo o que víamos, o campo magnético das estrelas e dos planetas. Ora as estrelas os atraíam, ora eles atraíam as estrelas. Nisso, um dos astrônomos parou para mostrar a todos um planeta que se encontrava como se isolado. Parecia mesmo que fugia dos ultramodernos aparelhos daquela plataforma de astronomia, como se não nos fosse permitido divisá-lo. Porém o cientista que dirigia as caravanas de estudo naquele imenso observatório astronômico disse a Josué: lá está o comboio dos deportados. Pensei, comboio dos deportados, virando-se para mim, falou, é modo de falar. Este planeta é o conhecido chupão tão cantado em prosa e verso pelos espíritas. Confesso que senti algo diferente no coração. Aquele planeta, ali à nossa frente, foi ficando cada vez mais perto e pudemos perceber que já está preparado para receber seus hóspedes. Desviamos o olhar do planeta e vimos mundos multiplicar em seu infinito, o universo repleto de luz, e perguntei a mim mesmo, por que o homem, depois de ter conhecido o conforto, desfrutado de todo o avanço da tecnologia, terá de retroceder na matéria, voltar a trabalhar na construção de seu novo planeta, desenvolver a parte material de sua nova habitação, junto com o embelezamento do seu novo corpo físico. Pois cada ação má do homem de hoje, do habitante do planeta Terra, reflete-se no perispírito e este, agredido, vai se deformando. Diante de nós, vislumbrávamos o planeta onde ocorrerá o ranger de dentes, o remorso das oportunidades perdidas, local para onde serão levados aqueles que desobedeceram às leis de Deus. Nesse momento, lembrei-me da conversa com Celina, quando ela falou da parábola das bodas, que vem a ser a grande festa do Cristo, quando ele receberá a coroa da vitória, ocasião em que o homem irá tirar das costas do Cristo a cruz infamante dos erros humanos. Nesse momento, jorrará a paz na terra prometida, quando será separado o joio do trigo. À nossa frente encontrava-se aquele planeta dos banidos, um mundo a ser construído, começando do infinitamente pequeno. O homem que ali chegar sentirá a falta do que já desfrutou. Quanto conforto a terra hoje oferece ao encarnado, e o que ele está fazendo por ela. Destruindo a natureza, matando a inocência das crianças, brincando com Deus. Muitos podem pensar, se o espírito não retroage, como podemos andar para trás?
perdendo tudo que hoje temos. Quem mandou o homem não amar o seu planeta, melhorando a si mesmo? Depois, na hora da verdade, não adianta gritar o nome de Jesus, pois ele estará à frente de seu rebanho e todos aqueles que desrespeitaram o amor e as leis divinas sentirão o ranger de dentes. Não que o homem tenha de voltar aos reinos da natureza, não, o espírito não vai retroagir, mas seu perispírito, deformado pela maldade de seu espírito, será um retardatário na grande caminhada até Deus. O espírito dissoluto não terá condição de ficar aqui na terra, onde jorrará leite e mel. Quem desprezou o governador da terra, Jesus Cristo, terá outro governador, desse planeta do qual hoje falamos. O Cristo do planeta Chupão já está preparando para os novos habitantes, enquanto nosso amado Jesus ainda tenta pescar maior quantidade de pessoas. Paramos, para melhor divisar as formas de vida do Chupão, e percebemos que os corpos dos espíritos que para lá forem serão formados dos elementos contidos no planeta. Logo, se ele ainda é inferior, o corpo que revestir o espírito, mesmo este já tendo vivido na Terra, terá de ser também inferior, de acordo com a vibração do planeta. Confesso que não vi os corpos que possuirão os banidos da Terra, mas, pela feiura do planeta, podemos imaginar como serão. Todos orávamos diante dele, a temida morada dos espíritos dos que hoje perturbam o planeta Terra. Encontrávamos-nos lívidos, tocados pela emoção. Tanto já se falou dele, o temido Chupão, e ele ali se encontrava, à nossa frente, ainda em sua forma primitiva, sendo preparado. Vamos imaginar uma cidade sendo construída. Primeiro passa o trator, depois começa o canteiro de obras. Estávamos vendo, diante de nós, uma massa gelatinosa, que se movimentava como se fosse uma gosma cinza, porém, acima daquele lugar horrível, pairava um sol brilhante de luz. Zenon, que nos havia recebido, desligou o aparelho através do qual víamos a futura morada dos que perturbam a Terra e ligou um imenso projetor onde víamos o planeta azul se assentando nos braços de Deus. Chuvas de luzes multicores o banhavam, como fogos de artifício brindando a vitória de Jesus. Era um espetáculo emocionante divisar a Terra prometida e os espíritos que cooperaram para que isso viesse a ocorrer, os que ajudaram Jesus na transformação do planeta. Todos eram retratados no globo celeste, da seguinte maneira. Ora víamos o rosto de Jesus, ora os de seus apóstolos e de todos os grandes espíritos. Divisamos o Chupão e todos nós que estávamos ali, naquele observatório, tínhamos os olhos marejados de lágrimas. Eram lágrimas de tristeza por sabermos que tantos deixaram passar a grande oportunidade de salvação. Zenon nos falou. Luiz, não queira transformar-se em uma estátua de sal, como aconteceu à mulher de Lot. Ela não somente estava curiosa para saber o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, como julgava a injustiça de Deus destruir aquele lugar pecador, mas que ela amava. Não se esqueça de que os que forem levados para o novo planeta irão porque o querem, por não gostarem da Terra, pois estão tentando destruí-la com umas ações. Irão construir uma nova terra, para saber dar valor a que perderam. Lembre-se, Luiz Sérgio, de que o pior espírito um dia se tornará bondoso e isso é o que nos consola. Ninguém ficará mal por todo o tempo. O estuprador de hoje pode tornar-se bom amanhã. Até lá, não sabemos quem ficará na terra. Podemos também dela ser banidos, não é mesmo? Ele sorriu e eu gelei. Hilário falou-nos, tem razão, Zenon. Não sabemos o quanto somos comprometidos com nossos erros. Esperemos ser salvos. Ainda nos foram mostrados muitos departamentos daquele observatório que fica em um dos planos do mundo espiritual, podemos dizer na Universidade da Ciência Universal. Vimos muitos aparelhos que um dia à Terra física chegarão, mas até lá iremos escutar alguns cientistas dizerem: não há vida em outros planetas. Pobre humanidade egoísta,
Porque julgar que Deus iria fazer um imenso edifício e ocupar somente um quarto. As estrelas brilhavam naquele universo científico do plano espiritual e, parecendo pairar no ar, aquele lugar fixou-se em minha mente ainda por muito tempo. Relembrei-me de Provérbios capítulo 2, porque os retos habitarão a terra e os honrados permanecerão nela, porém os malvados serão expulsos da terra, e dela serão varridos os pérfidos. Capítulo 13. Os que serão deportados. Divisando cada telescópio, pensei, no dia em que o homem estiver mais purificado e seu corpo físico menos denso, terá uma visão mais nítida e divisará a vida em outros planetas. Porém, com a visão de hoje, é impossível e, ainda mais, faltam equipamentos mais avançados para tal missão. Imaginávamos como teria sido proveitoso o que vimos para um estudioso de astronomia, para nós, entretanto, havia sido somente uma aula do pré-primário, pois não temos capacidade para receber mais do que nos foi dado. Mas como agradecemos a Deus por termos chegado até aqui. Zenon, que nos mostrava todos os departamentos, estava ao nosso lado e aproveitamos para perguntar: o que o irmão acha do chupão? A vida nesse planeta vai ser mais primitiva do que quando os capelinos aqui chegaram. Os capelinos tinham mais evolução intelectual do que a população terráquea, quando ocorreu a separação do joio e do trigo. Eles eram muito intelectualizados, mas moralmente também muito atrasados. E os habitantes da Terra? Até os dias de hoje, a Terra ainda não atingiu alto grau intelectual. A falta de assistência ao homem e o egoísmo de algumas autoridades negam-lhe o direito de crescer mais em conhecimento. No planeta, existem muitos que nem têm acesso à escola. E isso está levando o planeta ao desequilíbrio. Claro, quando o povo não tem educação também não existe amor, respeito e brandura. E diz a Bíblia, os mansos herdarão a terra. No Evangelho de Mateus capítulo versículo 5, isso é confirmado. A falta de conhecimento leva o homem a agredir o meio ambiente, destruindo rios, matas e os próprios homens. Então, o que está faltando na Terra é educação. Não somente educação, mas ela leva a outras conquistas. O homem tem de lutar para ser bom. Ele não pode, para subir, derrubar quem também deseja ganhar o pico da montanha. E hoje comumente se vê alguns homens só desejando levar vantagem. Isso acontece no meio político, nas universidades, nos colégios, no trabalho, nos esportes, nos lares. Quantos casais existem nos quais um domina o outro, não deixando o parceiro ser feliz? Se culpamos o planeta por ser de expiação e provas, nada estamos fazendo para que ele melhore, jogando nossos lixos mentais na atmosfera. Ainda bem que o poder divino é imenso e Jesus, com sua sabedoria, desvia todas as impurezas mentais que os homens jogam no planeta, para uma estrada negra, a ponte aérea da Terra para o chupão. Não estamos entendendo, Zenon. Pode explicar-nos melhor? Ele sorriu, prosseguindo. Toda a violência do homem com o meio ambiente reflete-se na própria vida dos homens. Os lixos mental, verbal, moral, tudo de pior que vem acontecendo no mundo terráqueo não está dificultando a evolução do planeta, pois ele está evoluindo. Tanto é que hoje a ciência é muito mais avançada do que ontem. A tecnologia cresceu muito e o homem desfruta desse conhecimento. Quanto conforto as descobertas tecnológicas trouxeram ao homem. As aeronaves, os mais belos e confortáveis carros, as frotas navais, a beleza dos lares, a riqueza da culinária, a beleza das vestes, a variedade das tecelagens. Enfim, busquem o que existe hoje na Terra e verão que ela está evoluindo. Porém, seus habitantes julgam que são os donos da vida e estão querendo destruí-la. Mas Jesus, com seus braços abertos, apara o lixo dos homens. Zenon, como há gente que dá trabalho para o Cristo. Essas pessoas estão jogando pedra na cruz, com os seus atos de maldade. Quantos governantes lesam o país,
deixando morrer nas filas dos hospitais pais de família que não têm dinheiro para se tratar. E os roubos de alguns políticos aos cofres públicos. Estes também estão jogando pedra na cruz. Tem razão, Luiz Sérgio. Todos aqueles que não estão plantando um jardim de amor no planeta sofrerão as consequências de seus atos. Ao chegar à Terra, assinamos uma promissória chamada compromisso e Deus mandou os grandes espíritos para nos orientar. Nessa peregrinação em busca da Terra prometida, defrontamos com grandes homens, sendo um deles o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não podemos alegar ignorância, pois em todos os lugares existe alguém falando em nome de Deus, e mesmo nele não acreditando, devemos crer no próximo. Assim, já poderíamos nos considerar vitoriosos. Cada um de nós, que ao planeta chega, recebe um punhado de terra, que deve transformar em um belo jardim, não é mesmo, Zenon? Sim. O homem, principalmente o encarnado, precisa conscientizar-se de que não está no planeta apenas para ter prazer. Não, 1000 vezes não. Ele está aqui para transformá-lo em um lugar melhor. Mas, ao contrário, a cada dia o homem foge dos compromissos com Deus. Se ignorante o homem não é mais, então, Zenon, o que ele é? Não erra por ignorância. Não, ele erra por egoísmo e vaidade. O homem quer ser vitorioso mas não luta pela vitória, e a vitória é buscar as leis morais que cada um de nós tem gravadas na consciência e trazê-las para as ações para com Deus e o próximo. Hoje muitos dizem que não sabem como pode a Terra passar para um melhor estágio e nós respondemos, há muito a Terra está caminhando para o momento da vitória, porém, o homem que não se entregar a Deus perdê-la e daqui será banido. Aí, sentirá o ranger dos dentes, que é o remorso de não ter tido coragem de trabalhar no seu pedaço de terra. Zenon, desculpe a minha ignorância, mas o pedaço de terra é o lar. Sim, o lar, o local de trabalho, o local de estudo, as casas religiosas, enfim, onde labutarmos. É toda a sociedade da qual participamos. O chupão vai ficar lotado e a terra quase vazia. Como pode isso? Diz Jesus, não longe do jugo final buscarei aquele que estiver no campo, em casa, em qualquer lugar. Se em qualquer lugar lembrarmos que os dois mundos, espiritual e físico, se entrelaçarão e serão um só rebanho, o plano físico não ficará vazio, porque o plano espiritual está repleto de grandes espíritos que povoarão a terra. É mesmo. Achamos que a população do plano espiritual é maior que a do mundo físico. Joanito perguntou a Zenon, irmão, nós, que trabalhamos junto aos encarnados, assustamo-nos com o que vem ocorrendo. Os meios de comunicação só tratam do assunto sexo, sendo a mulher sua maior vítima. Tem razão, Joanito, a mulher está mal informada, pois o que está sendo passado para ela são fatos irreais, difíceis de serem vividos na vida normal do ser humano. Zenon, os meios informativos ensinam a traição, a liberação canta louvor à prostituição, enfim, a mulher está voltando a ser novamente fêmea. As meninas se apresentam tão sensuais, que espantam os homens, e estes, muitas vezes, até perdem sua virilidade. Este mês tivemos um encontro na colônia dos Miosotes para tratar da sexualidade na infância, na adolescência, na juventude e na maturidade. E um dos fatos comentados foi o das revistas femininas, que só ensinam as mulheres a conquistar o homem, as coisas mais absurdas, e estas publicações são lidas pelas meninas recém-saídas dos cueiros. Essas crianças julgam que isso é o certo, que o homem é conquistado na cama. Nenhuma revista alerta para o perigo de uma gravidez indesejável, de um contágio da AIDS, HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, cancro mole, herpes genital, e tantas outras. As infecções pelo vírus HPV, particularmente os subtipos 16, 18, 45 e 56, podem induzir ao câncer do colo uterino,
Assim como as doenças bacterianas estão comumente associadas com infecções e abscessos tubo-ovarianos, levando à infertilidade, dores pélvicas crônicas, endometrites, salpingites, oforites e outras afecções pélvicas. Quantas jovens são submetidas à conização uterina, videolaparoscopias, laparotomias, drenagem de abscessos pélvicos, histerectomias, para não dizer aquelas que são acometidas por septicemias, levando a intervenções clínico-cirúrgicas, internações em UTIs e até mesmo ao desencarne prematuro. Estas afecções são muito mais comuns do que pensa a juventude. É algo sério que pode matar todos os sonhos de uma jovem. Essas revistas femininas não alertam as mulheres de que o homem é o mesmo de antigamente, muitos deles repletos de preconceitos. Porque elas não alertam as mulheres a crescer intelectualmente, para competir no mercado de trabalho com o homem. Porque essas revistas não alertam as meninas para o perigo dos inúmeros parceiros. Mas, não. O que existe é uma corrida da mídia para ganhar dinheiro. Zenon falou, tudo isso nós chamamos lixos que os homens estão jogando na atmosfera da Terra, mas que o governador Jesus, com suas mãos fortes, desvia para um certo lugar negro, onde está sendo formada a plataforma que levará os banidos da terra para o chupão. Olho por olho, dente por dente, que é a lei de causa e efeito, quem faz paga. Esses poluidores das mentes jovens um dia terão de pagar. O dinheiro não é tudo na vida, ele veio para que o homem aprendesse a lidar com ele, porém, infelizmente, a cada dia a humanidade está mais materialista. Josué, aproximando-se de Zenon, falou, irmão, nosso agradecimento por tudo, mas teremos de nos retirar, pois novos aprendizados nos esperam. Foi um prazer tê-los ao nosso lado e aqui sempre estaremos, esperando-os para apreciarmos juntos as belezas do universo. O lugar onde estávamos era cercado de painéis brilhantes, em 3 dimensões, retratando os novos planetas que os cientistas ainda irão descobrir. Paramos para vê-los melhor e percebemos que os cientistas irão saber que neles pode haver vida humana. Fiquei tão inebriado, que Camélia tocou no ombro, dizendo, vamos embora, a aula terminou. Que pena, gostaria de aqui ficar mais tempo. Os painéis eram analisados pelos astrônomos daquele observatório e pareceu-nos que o que eles descobriam logo intuíam os encarnados para fazerem o mesmo, pois a curiosidade e o semblante de alegria por tê-los descoberto era visível naqueles rostos. Queira Deus, logo os encarnados também tenham no olhar esse brilho de conquista. Dali saímos e recordei cada livro, cada degrau que já subi, e lembrei-me das mãos da Laide, da Lúcia e parei nas mãos da Irene, que correm junto ao lápis a cada letra que se inicia, formando as palavras, e com fervor fiz uma prece recordando o livro dos médiuns capítulo 31, Dissertações Espíritas, 7, qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra que lutar. Se apenas tivesseis uma existência triste e lânguida, ninguém vos atacaria, sabendo perfeitamente que havíeis de sucumbir de um momento para outro. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam golpeá-la a machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Channing. Os painéis mostravam a beleza do universo, e nós, diante deles, fomos saindo devagar. Camélia encontrava-se bem junto a mim, assim como Joanito. Luiz, as tarefas dadas por Deus, ninguém é capaz de impedi-las que sejam realizadas, a não ser nós mesmos. Pensa que não chegamos quase a isso. Seria o mesmo que morrer novamente e voltar ao nada. Joanito, como é difícil um espírito trabalhar junto aos encarnados. Ainda existe um louvor ao sobrenatural, ainda existe muita falta de estudo na doutrina espírita,
Muitos ainda julgam que mediunidade é o único ponto de referência da doutrina. Como estão enganados! O contato espírito e médium é muito mais complexo do que imaginam. Para um belo trabalho torna-se necessária uma atração magnética, cujo laço amoroso não se rompe de repente. É como uma gestação, são horas, dias, meses, anos de conversa, de estudo, para formar uma dupla que não pode ser separada de um momento para outro. Os médiuns conscienciosos deveriam escrever mais, contando suas experiências para orientar aqueles que julgam que mediunidade é somente receber mensagens dos espíritos. Luiz, diz um filósofo hindu, um raio de sol escreveu na areia branca da praia a palavra verdade e as ondas do mar levaram-na ao coração do verdadeiro espírita. Quem não lutar pela verdade, o tempo se encarregará de apagar o seu nome das areias do mar do espiritismo. Sorri e me retirei daquele belo lugar, junto aos queridos amigos Camélia, Joanito, Lilian, Josué, Hilário e Gessé, e agora o bom e sábio Zenon. Voltamos a mergulhar em busca do nosso plano, cujas vibrações se entrelaçam com a atmosfera. A plataforma de astronomia ia ficando para trás e pensei, e ainda existe encarnado que julga que os mortos vivem vagando de camisolão, sem nada a fazer. Aquela plataforma do mundo espiritual do nosso planeta Terra era um lugar de estudo dos outros planetas. Muitos também julgam que aquele que já desencarnou possa ficar viajando pelo planeta ou por todos os outros. Não é bem assim. Os espíritos também têm de obedecer às leis das fronteiras, e estas são mais difíceis de serem derrubadas, pois se chamam campo vibratório. Josué nos encaminhou para um lugar lindo, muito lindo. Os miosotes pareciam mais azuis e as flores do campo, junto deles, formavam um tapete de sonhos. Tive vontade de correr, gritando, viva Deus, o Criador do Universo. Só que me contive e, com respeito, orei a Deus o Salmo 42, que gosto muito. Como a corça suspira pelas correntes de água, assim minha alma suspira por ti, meu Deus. Gessé recitou o Salmo 43, faze-me justiça, ó Deus. Defende minha causa contra a gente infiel. Joanito orou o Salmo 49, ouvi isto, povos todos. Prestai atenção, habitantes do mundo, humildes e grandes, ricos e pobres indistintamente. Minha boca propõe a sabedoria e as intuições que meu coração cismou. E assim cada um recitou um salmo. No final, todos juntos, num coro de súplica, oramos o Salmo 7. Ó Deus, tu me instruíste desde a juventude, e até hoje proclamei teus prodígios. Agora, na velhice e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até eu anunciar aos descendentes os feitos de teu braço, e às gerações vindouras teu poder. Tua justiça, ó Deus, eleva-se até aos céus. Realizaste coisas grandiosas, quem é como tu, ó Deus? Tu, que me fizeste experimentar perigos múltiplos e graves, de novo me farás viver, das profundezas da terra me levantarás outra vez. Aumentarás minha dignidade e de novo me confortarás. Este salmo que recitamos juntos é um hino à reencarnação, dizendo que Deus não abandona seus filhos, pois a vida é eterna, e que amanhã o idoso de hoje terá sua juventude de volta, para cantar em seu coração o louvor a Deus, com entusiasmo, alegria e agradecimento pelas oportunidades eternas que Ele, Deus, nos dá através das reencarnações. E assim fomos chegando àquele belo lugar, cujas casas eram todas cobertas de trepadeiras floridas nos lindos bangalôs. A casa grande com seus jardins floridos era um hino à natureza. Que lugar lindo! Falei. É um belo lugar. Na entrada, fomos recebidos por Cantley, uma bela jovem que nos recepcionou sorrindo. Sejam bem-vindos à nossa colônia. Gessé acompanhou e nós ficamos na varanda, extasiados pela beleza das flores. Logo eles voltaram para nos buscar. Adentramos um recinto muito simples, porém belo.
A irmã Josepine levantou-se para nos receber com um belo sorriso, que só os grandes espíritos possuem. Obrigada, Cantley, disse para a irmã que nos recebeu na entrada. E se virou para nós: irmãos, sejam bem-vindos. Ficamos felizes em poder ajudá-los. Irmã, falou Josué, estamos preocupados com o avanço da droga no planeta, principalmente no Brasil. E aqui estamos para receber alguma orientação, pois sabemos que é daqui que partem as caravanas dos raiozinhos de sol. Ela sorriu, dizendo: somos apenas um grão de areia do belo exército do Cristo. Fundamos esta colônia escola para orientar os jovens trabalhadores na crosta terráquea. Infelizmente, temos tido poucas vitórias. A besta do Apocalipse está devorando o jardim de Maria, que é o lar. O que falta na educação familiar? Educação, somente isso. O homem tem por dever educar sua família e hoje deparamos com pais que fornecem droga aos filhos. Vemos mães traficando as próprias filhas em busca de uma situação financeira melhor. E muitos desses fatos não ocorrem somente junto a famílias humildes, mas também nas classes sociais média e alta. Hoje muitas mulheres acham demérito viver para o lar. Andam atrás dos prazeres da carne e as crianças, os adolescentes e os jovens estão cada vez mais sozinhos. Muitas crianças vivem defronte dos televisores e do computador. O sexo virtual é tão normal para essas crianças, que elas terão dificuldade de se relacionar. E aí chegarão os traumas. A irmã ia falando, enquanto nos levava para um amplo auditório. Ali despediu-se e adentramos o auditório, cercado de vidro e tendo no centro 4 telas, para que todos pudessem apreciar a palestra. Uma música suave trazia paz ao ambiente quando Christophe deu entrada e as telas se acenderam, com letras em terceira dimensão, mostrando Provérbios capítulo 29. Vara e correção dão sabedoria, mas o menino abandonado a si mesmo causa vergonha à sua mãe. Corrige teu filho e dar-te-á descanso, proporcionando prazer à tua alma. O palestrante cumprimentou o público e ficamos encantados, pois as 4 telas o projetavam como se ele estivesse nos 4 lugares. Era algo novo, diferente, e com que sabedoria ele ia relatando os erros cometidos pelos pais, a falta de autoridade junto aos filhos. E foi projetando os jovens nos lares, nas escolas, nos cinemas, nos bailes, no trânsito, e a falta de responsabilidade para com a vida. Uma criança, muitas vezes, não tem conhecimento de quanto ganha uma doméstica, e para a criança, o mundo pode se acabar, pois não conhece o mundo verdadeiro, vive fora da realidade. Aí foi projetada a propaganda da maconha, dizendo que é inofensiva, palavras de traficante e de dependente. Assistimos a filmes sobre os assassinatos ligados à maconha, as guerras em torno do tráfico do crack. Vimos as várias espécies de maconha, as de péssima qualidade e as de alta potência, como o skunk, uma maconha supervalorizada em qualquer mercado. Também divisamos os crimes das organizações, dos traficantes, dos usuários, e aí foi mostrado, para todos os espíritos que trabalham no combate às drogas, o crescimento do tráfico, os altos preços da maconha, principalmente as com alto teor de THC, delta-9-tetridrocannabinol, que tem o princípio ativo da droga potencializado em laboratório. Vimos esses laboratórios criando a maconha sintética, bem mais perigosa do que a cannabis sativa erva. Essa maconha é muito forte e é a grande a preferência por ela, deixando a cocaína por estar sofrendo adulterações. O tráfico da maconha está aumentando, principalmente pela propaganda de pessoas conhecidas e queridas do público, que dizem que ela não vicia, mas quase todos os seus usuários não conseguem largá-la. No Brasil, se as autoridades não alertarem a população para o mal da maconha, ela logo será liberada. Aí, será o fim. Maconha mata. Mata. Qual a causa dos mais terríveis assassinatos, assaltos, estupros, espancamentos? A maconha.
Muitos acham que o crack é o único vilão. Ele é o caminho para o inferno, mas a maconha também não fica atrás, principalmente aquelas que hoje os traficantes internacionais estão produzindo, com alto teor de THC. E depois, a pena de quem trafica maconha é bem menor